Desde janeiro de 2020, a crescente proliferação do novo coronavírus transformou-se em um dos maiores desafios da humanidade. Entretanto, lidar com uma pandemia infecciosa de proporções continentais e mundiais não é algo recente na história. Surtos de doenças repetem-se pelos séculos, com algumas semelhanças, tanto de forma de propagação quanto a contenção dessas doenças. Dessa maneira, podemos equiparar essa pandemia com outras que ocorreram anteriormente e criar alguns paralelos entre os casos. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, pandemia é um termo usado para uma determinada doença que rapidamente se espalha por diversas partes e diversas regiões, continental ou mundial. Através de uma contaminação sustentada, nesse quesito, a gravidade da doença não é determinante, e sim o seu poder de contágio e sua proliferação geográfica. Pandemia não é uma palavra para ser utilizada à toa ou sem cuidado algum. É uma palavra que, se utilizada incorretamente, pode causar um medo irracional ou uma noção injustificada de que a luta terminou, o que leva ao sofrimento e mortes desnecessárias, afirmou Tedros Adhanom Ghebreyesus, diretor-geral da OMS, durante a proliferação da Covid em março de 2020. É preciso destacar que pandemia tem conceitos diferentes de endemia e epidemia. No caso das endemias, se classificam doenças que se encontram em uma determinada zona de maneira permanente durante anos e anos. Já as epidemias são classificadas quando existe um aumento de casos até o máximo de infecções e depois uma diminuição nos mesmos. Os dois se diferem da pandemia, que a grosso modo ocorre em todo o continente ou em todo o mundo mesmo. Nos últimos 30 anos, tem crescido o número de surtos de vírus, proliferando assim as doenças que assolam todo o mundo. Entretanto, relatos históricos de pandemia vão além do século XX e já preocupam toda a humanidade há 2000 anos. Vamos relembrar algum desses casos mais famosos? Peste de Justiniano. Um dos primeiros casos de pandemia registrados é a peste de Justiniano, acontecida por volta de 541 d.C., que se iniciou no Egito até chegar à capital do Império Bizantino, provocada pela peste bubônica e transmitida através de pulgas em ratos contaminados. A enfermidade matou entre 500 mil a 1 milhão de pessoas, apenas em Constantinopla, espalhando por Síria, Turquia, Pérsia e parte da Europa. Estima-se que a pandemia tenha durado mais de 200 anos. Peste negra. Em 1343, a peste bubônica foi mais uma vez a causa de outra pandemia, que assolou em sua totalidade os continentes asiáticos e europeu. A peste negra, com seu auge até o ano de 1353, a peste ainda apareceu de forma intermitente, até o começo do século XIX, e matou entre 75 a 200 milhões de pessoas. Gripe russa. Já em 1580, existem relatos da primeira pandemia de gripe, que se espalhou por Ásia, Europa, África e América. Séculos depois, em 1889, a gripe russa foi a primeira a ser documentada com detalhes, com proliferação inicial de 2 semanas sobre o Império Bizantino, chegando até o Rio de Janeiro. Ao todo, 1 milhão de pessoas morreram por conta do subtipo da influenza A. Gripe espanhola. Em 1818, a gripe espanhola causou a morte de 20 a 50 milhões de pessoas, afetando não só os idosos e pacientes com sistemas imunológicos debilitados, como também jovens e adultos. Com possível origem nos Estados Unidos, essa enfermidade quase dizimou a população indígena e levou ao óbito de cerca de 35 mil brasileiros. Contra as variáveis, durante o século XX, a gripe ocasionou surtos pandêmicos nos anos de 1957 e 1968. Já em 2009, uma variação da gripe suína, anteriormente evitada na década de 70, e assolou a América do Norte, Europa, África e Ásia Oriental. Semelhança entre Covid-19 e outras pandemias. Mesmo com origens distintas, o que mais se assemelha entre os surtos pandêmicos é o comportamento humano perante as efemeridades. Um primeiro ponto a ser observado é o fato do temor da população ter ligação direta com os primeiros métodos de prevenção. Foi durante a peste negra que a cidade da Veneza adotou o conceito de quarentena, herdado pelo Velho Testamento da Bíblia, como tempo de isolamento para os surtos da enceniase na antiguidade. Entretanto, outra herança dos surtos da pandemia, que se repete a cada novo caso, não é justamente uma vontade para a prevenção. Com medo e certa falta de conhecimento, as pessoas acabam se apegando à crendice popular e informações falsas para tentar se prevenir.
Sobre a gripe espanhola na Bahia, a historiadora baiana Cristiane Maria Cruz de Souza, do Núcleo de Tecnologia em Saúde do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, declarou em sua tese: aconselhava-se a população precaver-se fazendo uso de limonadas, quinino, aspirina e primedon. Evitando contato com os doentes, a limonada era prescrita em virtude do teor de vitamina C, contido no limão, que podia contribuir para aumentar a imunidade. O quinino era tido em todo o país como preventivo da gripe, ainda que durante a epidemia tenha se mostrado totalmente ineficaz. Os outros remédios eram analgésicos e febrígicos, que só teriam valia para atenuar os sintomas de todos acometidos pela doença. Hoje, as recomendações de prevenção à Covid-19 têm um foco total em isolamento social e em maiores cuidados higiênicos. Primeiro passo, quase universal para impedir a proliferação das enfermidades. Mesmo com suas diferenças biológicas, sociais e temporais geográficas, as pandemias costumam resguardar alguns pontos em comum, como caos social, mudança de comportamento, disseminação de informações falsas. Olhando um pouco para trás, fica clara a necessidade de investir e valorizar cada vez mais nas pesquisas científicas, como nos estudos e os profissionais de saúde. Bom, mesmo com um histórico tão grande de pandemia, ainda temos muito que avançar para impedir que esse tipo de fenômeno volte a asolar de forma terrivelmente fatal a toda a humanidade.